Olá pessoal, tudo bem? Bom estar de volta com vocês mais uma vez, para a gente dar andamento aqui nessa aula, falando sobre as prioridades do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, queria passar com vocês aqui um breve resumo, sobre o que já foi dito. Então a gente falou sobre a primeira prioridade, que foi o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas, essa é uma promessa do Senhor. A segunda prioridade, a gente viu então a palavra, através do conhecimento e da submissão, da obediência a essa palavra, a maneira como a gente vive ela na nossa vida, que também faz com que a gente não só experimente o reino de Deus, mas que a gente também o propague nesse mundo. Depois a gente viu sobre o serviço, que obviamente é uma das prioridades. Então, todo aquele que realmente está interessado em propagar o reino, ele tem em si uma disposição para o serviço, assim como Cristo foi o nosso exemplo, o nosso maior exemplo de servo, mesmo sendo Deus, se colocou aí na figura humana e veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o serviço é uma das marcas aí dos servos do Senhor, e também é uma das prioridades do seu reino. A gente falou também sobre o amor. Então, de novo, tomando Cristo como exemplo, ele foi o maior exemplo de amor que a gente jamais terá, teve e jamais terá na história, porque ele deu a sua vida por nós, por aqueles que de forma alguma mereciam e jamais vamos merecer o que ele fez por nós. Então, como ele mesmo disse, não há maior amor do que dar a sua vida, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o amor ele tem que ser a marca na vida daqueles que realmente entenderam o amor de Cristo. É sim uma das prioridades que faz com que a palavra de Cristo também seja propagada. Se as pessoas não conseguirem identificar nos servos de Deus o amor em si, o amor, o serviço, a consistência na vivência da palavra, o nosso discurso ele fica meio desalinhado com a nossa prática. E essa incoerência ela acaba causando um impacto extremamente negativo na hora de nós tornarmos conhecido o reino de Deus. Na aula anterior, então, a gente também viu sobre a oração. A oração é o meio através do qual a gente se relaciona com Deus. A gente coloca para Ele as nossas necessidades, não que Ele não saiba delas, mas é uma forma de a gente se expressar e realmente se relacionar com Ele. Assim como Cristo também foi o nosso maior exemplo. Então, em todos esses pontos, na propagação do reino, na aplicação e na vivência da palavra, no serviço ao próximo, no amor ao próximo e na oração, Cristo foi o nosso maior exemplo e continua sendo. E nessa aula, por fim, a gente vai falar sobre a prioridade 6, não que essas prioridades tenham uma ordem propriamente ditas, mas para ficar um pouquinho mais didático, falando agora sobre o coração. É interessante notar que o nosso coração é sim uma das prioridades do reino de Jesus. Então a gente vai ver nessa aula que ele se interessa por nós, ele está interessado no nosso coração, e os desdobramentos que isso vai ter, é isso que eu pretendo apresentar para vocês aqui. Então o versículo-chave que a gente vai trabalhar hoje está em Marcos capítulo 7. Lendo aqui os versículos de 14 a 16, a gente segue da seguinte forma: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa discussão, Jesus disse essas palavras num contexto de discussão com os fariseus.
Os fariseus eram os religiosos da época, né? Os legalistas da época que se diziam ali através das suas práticas superiores aos demais, superiores ao restante da população. Então, essas palavras de Jesus foram ditas num contexto de discussão com os fariseus. E ela acontece em torno de duas questões. A primeira delas é: quem é que tem autoridade sobre as nossas vidas para nos dizer o que é o certo e o que é o errado? E a segunda questão é: o que é de fato o certo e o que é o errado? E se a gente parar para pensar, essas duas questões, não só nos dias de Jesus, mas trazendo agora um pouco para o nosso tempo, elas são muito pertinentes, né? Porque hoje, através dessa influência desse pensamento pós-moderno e da subjetividade sobre o que é a verdade e o que é a moralidade, né, isso está cada vez mais forte, isso está cada vez mais latente na população, na sociedade como um todo. Não só no nosso país, mas no mundo em geral. Então é muito comum hoje a gente ouvir a seguinte expressão: o que é certo para você pode ser errado para mim, e o que é certo para mim pode ser errado para você. Eu já ouvi isso de muita gente, acredito que vocês aí que estão me ouvindo também já com certeza já devem ter ouvido isso. E essa é uma verdade para o mundo, né? Essa é uma verdade para o mundo, a subjetividade daquilo que deveria ser um padrão absoluto. As pessoas que não reconhecem a autoridade maior sobre elas, que não reconhecem que Deus é o soberano. Então, quando a gente não tem esse padrão, nós nos tornamos nossa própria autoridade. Né? Assim como Paulo disse lá em Romanos, né? O homem ele se torna autônomo, ele se torna lei para si mesmo, quando ele não se submete à instrução divina. Né? Então, a gente vê aqui que existe uma diferença entre moralidade prescritiva e a moralidade circunstancial. A moralidade prescritiva seria aquela moralidade que dita antes quais são as regras. Então, são padrões pré-estabelecidos que vão dizer se o que a gente fizer ou disser depois está certo ou errado. Né? E a moralidade circunstancial é aquela moralidade subjetiva, é aquela moralidade que depende da circunstância. Ela é flexível, ela é maleável. Então, ela, dependendo da circunstância, ela pode ter significado, pode ter conotação diferente. Né? E a gente volta para aquela expressão: o que é certo para mim pode não ser para você, e vice-versa. O que é certo nesse contexto, nessa circunstância, pode não ser em outro. Sem que, contudo, exista um padrão prescritivo e superior aí que vale para todas as circunstâncias. Né? Então, como é que Deus ele pode dizer para você e para mim o que é certo e o que é errado? Né? Essa é uma questão bastante comum, como eu falei, a gente ouvir hoje. Quem é Deus? Né? As pessoas questionam: quem é Deus para dizer o que é o certo e o que é errado? Quem é você? Quem é Deus? Eu não tenho que aceitar a prescrição de ninguém, eu não tenho que aceitar a autoridade de ninguém sobre a minha vida, porque, afinal de contas, eu sou a autoridade sobre a minha própria vida. Não devemos aceitar a autoridade de alguém que é de fora. Essa é uma outra frase bastante comum. Só vamos aceitar a autoridade da razão. Como eu falei, com o pensamento pós-moderno, então isso se tornou muito mais latente, né, nas décadas recentes, dizendo que a razão ela é superior à fé, como se de alguma forma a fé fosse contrária à razão. Né? Existe sim aquela fé que, na verdade, é prejudicial, ela não considera vários outros elementos, mas o que a gente vê em Hebreus capítulo 12, né, é que pela fé nós entendemos que Deus criou o mundo, que as coisas foram feitas. Então a fé que a gente fala também lá em Romanos capítulo 12 é uma fé racional, né? É uma fé que é proveniente da razão. Nós entendemos a razão das coisas, nós entendemos que faz sentido que a presente ordem desse mundo ela tenha
um maestro, alguém que orquestre, alguém que direcione, que dirija, que dê ordem, né, que sustente tudo que acontece à nossa volta. Então, um outro argumento é que essa moralidade de um Deus definindo o que é certo e o que é errado é absoluta demais para um mundo tão sofisticado em que vivemos. Então, a Bíblia ela é uma coisa antiquada, uma coisa antiga, uma coisa passada. O que era válido naquela época, hoje já não é válido mais. Então, ela se tornou antiquada. O nosso contexto é outro, a nossa sociedade é outra, a nossa tecnologia é outra. Então, os padrões, né, estabelecidos por Deus e por Cristo naquela época, naquela sociedade, hoje em dia, em teoria, já não seriam mais aplicáveis. Temos tantos problemas que uma lei que não leva em consideração certos aspectos da nossa sociedade e do homem de hoje simplesmente não serve. Então, esse é um argumento que diz que a prescrição bíblica que Deus tem para o homem, através da palavra, ela começa a ter um peso menor do que a própria lei do homem estabelece para a sociedade nos dias de hoje. E a gente sabe que não tem nada mais longe da verdade do que isso, né? Então, quando a gente conhece, se debruça sobre a palavra e entende realmente o que Deus fala sobre si mesmo, sobre o homem e sobre o mundo, né? A gente, através da razão, como eu falei, a gente começa a perceber os problemas que a sociedade enfrenta nos dias de hoje e entende que eles são basicamente os mesmos problemas que enfrentavam 2000 anos atrás e até mais, né? O problema está na raiz, e essa raiz é o coração humano. E é exatamente esse o nosso tema da nossa aula. A questão é que a palavra de Deus ela tem autoridade prescritiva, sim. A gente vê lá João dizendo o seguinte, nas palavras do próprio Cristo: quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então Jesus deixou muito claro que o amor a Deus ele consiste na obediência aos mandamentos. Então, se eu amo a Deus, consequentemente, eu vou querer entender o que esse Deus espera de mim, eu vou querer entender o que o agrada e, obviamente, eu vou querer colocar em prática isso na minha vida. Então, voltando aqui para o nosso texto base, que é Marcos capítulo 7, mas lendo alguns versículos diferentes para que faça um pouco mais de sentido para a gente no contexto. Então, nos versículos de 1 a 4, a gente lê: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aí, entre parênteses, né, Marcos explica o contexto ali, porque o evangelho dele não foi escrito exatamente para judeus. Então, ele acaba tendo uma breve explicação no próprio versículo. Ele diz o seguinte: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, o que Marcos está apontando para a gente aqui, também nas palavras de Jesus? Ele está dizendo o seguinte, que os fariseus, os mestres da lei, né, eles estavam criticando Jesus, dizendo que os discípulos estariam impuros por eles comerem, né, chegando da rua, com as mãos ainda sem lavar, né, sem ter lavado as mãos. Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto que Marcos ele coloca sobre a tradição dos líderes religiosos, a gente vai ilustrar aqui da seguinte maneira. Existia, então, a tradição escrita, né, da qual a Torá, a lei, fazia parte, e também a tradição oral, né, conhecida como Talmud. Então a Torá ela foi dividida ali em 613 mandamentos pelos líderes judeus daquela época, né, os líderes religiosos.
Isso na forma escrita. Quando a gente vai então para a tradição oral, a gente parte ele desmembrando o Talmud em dois, que seria a Mishnah, que é uma coleção de leis orais em 6 divisões, ou seja, um comentário, é uma tradição oral, é um comentário da lei em 6 divisões. E a gente ainda tem a Gemara, que é um comentário da Mishnah. Ou seja, os mestres da lei, além de eles terem dividido a Torá, a lei, a tradição escrita, em 613 mandamentos, eles ainda oralmente fizeram um comentário da lei escrita e fizeram o comentário do comentário. Né? Então, é só para a gente entender a situação e contextualizar que o problema ali com os fariseus ele era um pouco mais sério. Por quê? Porque eles estavam dando muito mais peso para os próprios comentários da tradição oral do que para a própria lei escrita, né? Que seriam ali o Pentateuco, deixado por Moisés. Então, a questão ali não estava tão boa, né? A maneira como os fariseus eles viviam e eles queriam que as pessoas vivessem para serem, entre aspas, aceitas por Deus, era uma maneira muito pesada. Né? Além de ter ali os 613 mandamentos, as pessoas elas tinham que se sujeitar também à tradição oral, ao comentário da lei e ao comentário do comentário da lei. Então, se a gente for pensar dessa forma, somente os fariseus é quem conheciam realmente ao pé da letra todas aquelas ordens, aquelas diretrizes, e com isso eles se achavam superiores às pessoas, porque eram eles quem observavam tudo aquilo no conceito deles. Então, nos versículos 5 a 8, a gente continua seguindo o texto. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Então notem aqui que eles estão questionando Jesus por que os discípulos dele não viviam de acordo com a tradição dos líderes religiosos. Então eles não estão dizendo que não vivem de acordo com a lei, com a Torá escrita. Não vivem de acordo com a tradição. E Jesus disse o seguinte a eles: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então Jesus foi muito incisivo com eles, Jesus foi muito direto. Não poupou palavras, foi respeitoso, sim, mas ali citando o próprio profeta Isaías, ele fez questão de dizer que Deus, através do profeta lá no passado, havia falado contra os fariseus que viriam ali no futuro ainda, querendo impor às pessoas esse conjunto de tradições que na cabeça deles teria ou deveria ter um peso ainda maior do que o peso da própria Torá, da própria lei. Seguindo então com o nosso primeiro texto, né, depois de ter contextualizado agora um pouquinho mais, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Então Jesus está sendo bem enfático. Entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quando Jesus diz o seguinte: nada que entra no homem o torna impuro. Pelo contrário, o que torna o homem impuro é o que sai dele. Ele está invertendo por completo aquilo que os líderes religiosos eles estavam falando. Então não é a tradição oral que diz que o homem se contamina de fora para dentro, mas sim é o que a própria Torá, o que a própria lei fala, que o coração do homem é o problema, né? É o que o homem coloca de dentro para fora que o contamina. Que na verdade isso está subentendido
né, que o homem em si ele já está contaminado internamente. E nos versículos 21 a 23, Jesus então continua dizendo: pois do interior do homem, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então o que Jesus está colocando para a gente é que o problema do homem, né, ao contrário do que os fariseus eles estavam tentando impor para a sociedade, querendo se achar superiores a todos porque eles seguiam essas regrinhas de lavar as mãos, né, de não se contaminar de fora para dentro, é exatamente o contrário. Porque quando eles faziam isso querendo se achar superiores às pessoas, na verdade eles estavam expondo aquilo que estava no coração deles. Ou seja, a arrogância. Né? Eles estavam querendo se achar superiores às pessoas. Quando na verdade, aos olhos de Deus, né, e sendo conhecedores da lei, eles deviam ter entendido que aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor, ninguém pior. Aos olhos de Deus, todos nós estamos nivelados de acordo com com o mesmo padrão. E esse padrão absoluto é o caráter de Deus. Então, no caso dos fariseus, a gente verifica claramente que eles estavam colocando a autoridade das escrituras judaicas, né, o Talmud, a Mishnah e a Guemará, o comentário da lei, em pé de igualdade com as escrituras sagradas. E em alguns casos eles até contradiziam as escrituras, a maneira escrita, a lei, por conta da tradição oral. Né? E é através disso, através desses diálogos, que Jesus expõe a insensatez e a ignorância deles. E não só isso, principalmente o que estava dentro do coração deles. Então, os fariseus eles queriam ter autoridade para dizer para as pessoas o que era certo e o que era errado. Ou seja, eles estavam querendo arrogar para si essa autoridade prescritiva que somente as escrituras, a palavra de Deus, tem. Não é uma tradição oral, um comentário da Bíblia que tem essa autoridade prescritiva de dizer para alguém o que é certo e o que é errado. O único que tem essa autoridade é Deus e a sua própria palavra, a palavra a qual ele deixou escrita para a gente no formato hoje que a gente tem aí nas nossas mãos, que é a nossa Bíblia. Então o foco era a obediência externa, ou seja, a observância de práticas religiosas e de regras que, segundo eles, é importante ressaltar que, segundo eles, tornavam o homem aceitável e puro diante de Deus. E a isso Jesus respondeu, né? De novo, nosso texto: hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Olhando para esse texto escrito há 2000 anos, a gente consegue ver claramente um paralelo nos dias de hoje, porque é muito comum a gente perceber que existem pessoas hoje, inclusive dentro dos ambientes religiosos, evangélicos inclusive, querendo impor para as pessoas um padrão legalista, um padrão de comportamento, ações que se devem ou que não se devem fazer, como se isso fosse tornar as pessoas mais ou menos aceitáveis diante de Deus. Quando, na verdade, esse tipo de abordagem deixa de lado o problema principal, que é o coração da pessoa. Então, quando o pastor ou a autoridade religiosa, que seja, se coloca diante das pessoas, diz que o coração do homem ele é bom, ele é digno, né? Deus ele te aceita pelo que você é, pelo que você tem dentro de você, que Deus conhece o seu coração. Isso devia causar, na verdade, um certo temor em nós.
Porque é exatamente por Deus saber o que existe no coração do homem que Cristo veio, né? Porque do contrário, se o homem fosse bom em si para ser aceito por Deus, Cristo então veio em vão, né? Cristo teria morrido em vão no nosso lugar. Não haveria necessidade de substituição na cruz. Não haveria necessidade do justo ter sofrido pelos injustos. Então é muito importante a gente entender essa diferença. Porque o discurso do mundo hoje, inclusive nos ambientes religiosos, como eu falei, e isso está profetizado realmente por Cristo lá nos evangelhos, é que os falsos mestres eles surgiriam de dentro da própria igreja, né? Com essa teologia de que o homem ele é bom, o homem ele tem condições de por si próprio se achegar a Deus. E isso não difere muito do que os fariseus pregavam no passado, porque pelo discurso deles, através das tradições, como a gente viu, aqueles que obedecem às regras, né, que não se contaminam de fora para dentro, eles teriam então condição de se achegar a Deus. E nada mais longe da verdade do que isso. E a questão é realmente o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje. Por que a gente está estudando esse contexto? Por que é importante a gente entender esse ensinamento de Cristo? Será que não agimos como os fariseus achando que a nossa obediência às regras ou cerimônias religiosas seria suficiente para tornar nosso coração puro diante de Deus? Será que a gente vem para a igreja? Né? Será que a gente participa da escola bíblica, do culto, de qualquer uma das atividades da igreja? Né? Será que a gente tem o nosso momento devocional, a nossa oração? Tudo isso esperando que através dessas nossas práticas a gente vai ser aceito por Deus por causa disso? Será que realmente isso está no nosso coração? Será que essa é a nossa motivação em dizer eu acredito que hoje Deus me considera um pouquinho mais do que ontem porque eu fiz ou deixei de fazer algo né, que eu deveria fazer? A questão é que a prioridade de Deus é o nosso coração, tá, pessoal? E é fato que esse coração ele não é bom naturalmente. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor, através do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E quando a gente lê isso aqui, como eu disse antes, isso aqui deve causar um certo temor em nós. Isso aqui deve assustar aqueles que acham que Deus os aceita por conta daquilo que eles são internamente, daquilo que está no coração deles. Pelo contrário, né? Deus ele diz assim: eu conheço você, eu sei o que tem no seu coração, você pode fazer coisas que ninguém mais está vendo, né? Pensar coisas, o âmago do seu ser ali, né? O nível do pensamento, do sentimento, da emoção. Eu te conheço, eu sei quem o homem é. E sei que o homem, através dele próprio, ele jamais vai conseguir ser aceito por mim. Ele jamais vai conseguir atingir o padrão, né, que é necessário para que a gente tenha um relacionamento. E é esse o ponto. O ponto importante é entender que Deus ele não se relaciona com as trevas, ele não se relaciona com aquilo que é mal, né, com aquilo que não está de acordo com o seu caráter. E esse relacionamento entre o que é santo e o que não é, ou seja, todas as pessoas, ele jamais poderia ser possível naturalmente. É por isso que foi necessário, então, esse milagre, né, do próprio Deus vindo se colocar no lugar do homem para satisfazer as exigências perfeitas para que a gente um dia pudesse estar junto. Então, Deus ele não se engana sobre o nosso coração. Uma passagem interessante que está lá em João capítulo 2, diz o seguinte: enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então, assim,
para a gente tentar ilustrar um pouquinho essa cena, imagina se Jesus vivesse hoje, nos nossos dias, e a gente conseguisse presenciar um milagre de Jesus, né? A gente conseguisse presenciar Jesus ali fazendo algo extraordinário, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo ali. Então as pessoas viram os sinais que Jesus fazia e creram em seu nome. O texto ele é bem enfático em dizer que elas creram em seu nome. Mas João continua. Mas Jesus não se confiava a eles. Essa expressão no original é muito interessante. Não se confiava significa que Jesus ele não se dava àquelas pessoas. Ele não conseguia realmente se entender que elas de alguma forma estavam sendo sinceras, né? Porque ele conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então essa expressão, ele bem sabia o que havia no homem, ela diz muito pra gente. Porque apesar de as pessoas estarem ali ao lado dele, vendo os milagres e crendo em seu nome, Jesus ele não se achegava, ele não se confiava a elas, porque ele sabia o que havia no coração do homem. Então não adianta a gente obedecer uma regra ou outra, ou várias delas, deixar de fazer o certo, deixar de fazer o errado e, enfim, achar que aquilo que a gente coloca em prática vai mudar a condição do nosso coração perante Deus. Porque realmente não vai. E mais uma vez enfatizando que Jesus dizendo que é do interior do coração do homem que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, aos olhos de Deus, como Paulo enfatiza em Romanos, né, não há quem faça o bem e nunca peque. Não há um sequer, porque todos pecaram. Então, destituídos da glória de Deus. Então, quem aqui não se enquadra na questão de ter um mau pensamento ao longo do dia, pode se enquadrar na questão da imoralidade sexual, pode se enquadrar na questão do adultério, da cobiça, de algum tipo de maldade, de algum tipo de engano, né? Quando a gente tenta, a expressão popular, passar a perna em alguém, né? Tenta enrolar alguém, enganar alguém, agir com alguma intenção negativa, né? Em relação a alguma pessoa. A devassidão, inveja, né? Hoje em dia, nos nossos dias, é muito comum, através principalmente das redes sociais, essa questão da inveja, né? De ver o que o outro tem, de querer e cobiçar o que o outro tem. A calúnia, né? A gente denegrir a imagem do outro, fazer uma fofoquinha aqui e ali. A gente acha que isso não tem um peso tão grande, mas Deus está dizendo, eu conheço o seu coração, eu sei o que tem aí dentro. Você não precisa digitar, você não precisa dizer, não precisa pronunciar isso para ninguém. Eu sei o que está aí dentro, só de conhecer o seu coração. Mas a boa notícia é que é esse mesmo coração que Deus quer alcançar, né? O meu, o seu, o coração de todos nós. Apesar de esse coração ser corrupto e depravado como ele é naturalmente, Deus ainda assim, ele deseja alcançar esse coração. E a questão é qual é a solução, né? Para a gente que conhece a palavra, né? Pode parecer um pouquinho óbvio responder a questão como é que eu posso ser aceito por Deus? Para as pessoas é muito fácil dizer assim, a gente precisa crer em Jesus, né? A gente precisa aceitar Cristo. Mas a questão é que mesmo as pessoas crendo em Jesus, como a gente viu em João capítulo 2,
Jesus ele não se confiava a elas, porque ele sabia o que havia no coração das pessoas. Então, será que realmente, quando eu digo que eu sigo Jesus, que eu o obedeço, que eu entendo aquilo que ele tem para minha vida, será que de fato eu já passei pelo processo de nascer de novo, como Jesus também expôs para Nicodemos em João, né? No Evangelho de João? Será que de fato eu passei por esse novo nascimento? Será que eu entendo que não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai me tornar aceitável diante de Deus, mas é o que ele fez por mim sem que eu merecesse? Será que eu já entendi isso? Paulo coloca isso para a gente de maneira bem clara em Efésios. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o dom da graça, o dom da salvação, ele é algo que não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Independente do mérito ou do demérito que o homem cometeu contra Deus, ao longo de toda a história da criação, Deus ele sempre teve um plano de redenção. E Deus, sabendo o que existe no coração do homem, sabendo como é esse coração e qual é a resposta natural desse coração a ele, que seria a rejeição, Deus então ele deixa a sua glória, a sua majestade no céu, e ele vem aqui para nossa posição, se fazendo servo, um homem, e vive tudo aquilo que nós é que deveríamos ter vivido de maneira perfeita, mas que jamais vamos conseguir. E ele injustamente satisfaz então as exigências da lei para que nós, através da fé, possamos nos relacionar com Deus através dos méritos de Cristo, exclusivamente, e não dos nossos. Respondendo às duas questões iniciais, a primeira delas era: quem é que tem autoridade sobre as nossas vidas para nos dizer o que é o certo e o que é errado? E a segunda, o que é o certo e o que é errado? A questão é que somente um coração regenerado por Deus, ele pode reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas. E a sua autoridade sobre a direção que a gente deve seguir. É impossível, que um coração não regenerado, um coração na sua condição natural, ele entenda a autoridade de Deus e ele se submeta a essa autoridade. Não por temor, não por medo de castigo, não por remorso, não por querer obter favor, não por querer ter algum tipo de mérito ou de merecimento, mas porque ele reconhece que, apesar da condição em que ele se encontra, uma condição merecedora de todo o castigo, de toda a punição, de não poder desfrutar realmente de uma maneira justa daquilo que Deus tem para ele por conta do que ele é, mas ele reconhece que através do amor, da graça, da bondade de Deus, é que ele tem a chance de ser redimido. Então, a gente não obedece a Deus, a gente não faz o que tem que fazer e deixa de fazer o que precisa deixar de fazer porque a gente quer obter algo em troca. Pelo contrário, a gente age dessa forma porque a gente entende o que Deus já fez por nós, independente do nosso merecimento. Então a nossa obediência, quando a gente obedece e entrega o nosso coração, a nossa vida a Deus, é uma forma de agradecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós, sem que a gente merecesse. E uma vez que a gente tenha entendido então esse plano, que a gente realmente tenha entendido o que Ele fez por nós e que a gente aí se coloque debaixo da sua autoridade prescritiva, como a gente falou no início, é um padrão absoluto e prescritivo que diz pra gente qual é o padrão de vida que a gente tem que seguir para agradar a Deus,
E não só para agradar a Deus como se ele fosse uma espécie de mestre, né, que está ali com linhazinhas, como se a gente fosse marionete da maneira como ele quer que a gente viva. Não. É porque, de fato, Deus, além de ter feito o homem, ele fez o mundo, ele fez as coisas. Né? Então, ele coloca diante de nós um caminho que é o melhor para a gente. Então, quando a gente realmente entende o que Deus espera de nós e coloca isso em prática, realmente é difícil abrir mão das nossas vontades, do nosso próprio coração enganoso, mas é recompensador quando a gente consegue entender que Deus é quem opera isso em nós, como Paulo coloca, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ele opera isso em nós, ele muda o nosso coração, o nosso desejo, ele inclina o nosso coração para que a gente deseje aquilo que ele desejaria, e a gente começa a colher os frutos disso na nossa vida. E são coisas boas. Não adianta a gente pensar que vai colher fruto amargo, né, plantando coisas boas, semeando coisas boas. Que Cristo também coloca isso de maneira bem enfática no próprio Evangelho de João, que aquilo que a gente semeia, a gente planta. Então, inevitavelmente, se a gente semear aquilo que o nosso coração quer que a gente semeie, o resultado não vai ser agradável. Por mais que hoje, aqui de maneira imediatista, né, a gente possa achar que está obtendo alguma vantagem, algum tipo de prazer, mas no longo prazo a gente acaba percebendo que isso é prejudicial. Ao contrário, quando a gente vive pela fé, e essa expressão tem dois significados. Viver pela fé significa ser salvo pela fé em Cristo, mas também viver a minha vida, agir como Deus quer que eu haja, né? Então, quando eu ajo da maneira como Ele quer que eu haja, inevitavelmente o resultado ele é muito prazeroso, muito satisfatório, vai me trazer coisas boas. Então, Deus ele quer o melhor pra gente. E o melhor que ele quer pra gente é que a gente desfrute desse relacionamento com ele. Ele é a nossa alegria. Ele deve ser a nossa alegria, a nossa força, né? Ele deve ser o centro ali de tudo que a gente busca, de tudo que a gente almeja, a motivação principal de tudo que a gente faz. Como Paulo ressalta em 1 Coríntios, tudo é para a glória de Deus. Né? Então, tudo que a gente fizer, em palavra ou em ação, tem que ser feito para a glória de Deus. Porque Ele é o objetivo principal. Foi por Ele, por meio dEle e para Ele que a gente foi criado. Fomos criados como seres, sim, que temos a nossa agência, nós agimos, nós interagimos com esse mundo criado, mas que o nosso objetivo principal é honrar e glorificar esse nome. O nome desse Deus, né, através do que a gente faz, interagindo com a criação. Então, como é que a gente pode se manter, né, nesse caminho? Através da palavra. Ressaltando aqui alguns versículos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é através da palavra, através de conhecer e praticar essa palavra, né, a autoridade prescritiva, como a gente disse no início, que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. E ela serve para o ensino, né, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para todas essas coisas. Então, o Salmo 119, ele ilustra muito bem isso ao longo de todos os versículos praticamente, mas eu quero ressaltar aqui com vocês os versículos de 33 a 37, que diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos,
e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Então, a pessoa, o servo que entendeu realmente que a vida dele serve para glorificar a Deus, né? A oração dele, inevitavelmente, tem que ser: faz-me viver nos caminhos que o Senhor traçaste para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver o que o meu coração acha que eu tenho que viver. Porque, do contrário, a gente vai estar vivendo uma vida que às vezes vai nos trazer frutos que não vão ser tão prazerosos, né? A gente pode, como eu falei antes, a gente pode ter algum certo tipo de prazer imediatista, né? Mas no longo prazo, a gente olha para trás e vai simplesmente ver que aquilo ali foi vaidade, aquilo foi inútil, como o próprio autor de Eclesiastes também fala. E ainda no Salmo 119, né, o salmista ele pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, a questão toda gira em torno de andar na palavra, né? Voltando aqui então para a prioridade que a gente sobre a qual a gente está falando hoje, que é o coração. Como é que o nosso coração ele pode ser prioridade para Deus? Aquele coração corrupto, aquele coração depravado, que não quer saber de Deus, como é que esse coração ele se torna uma prioridade para Deus? E a gente tem que entender que ele sempre foi uma prioridade para Deus. E é exatamente por ser uma prioridade para Deus que o plano da redenção ele existe. Então é muito legal a gente entender que é exatamente por conta do nosso coração ser uma prioridade no reino de Cristo que Cristo fez o que fez por nós. E Ele quer esse coração, Ele quer um coração puro, um coração íntegro, dedicado a Ele, mas dedicado a Ele no sentido não de obter favores, dedicado a Ele no sentido de ser grato pelo que Ele fez por nós, né? Então, com isso, a gente consegue trazer o coração do homem para um estado que é bem parecido com o objetivo pelo qual Deus o criou. É óbvio que a gente vai ter esse estado completamente restaurado só na eternidade, no futuro, porque a gente ainda tem a presença do pecado em nós, o poder do pecado ainda atua sobre nós, né, nessa briga entre o que eu quero e o que Deus deseja de mim. Mas é fato que isso nos aproxima um pouquinho mais a cada dia da condição ideal que Deus vai ter para a gente no futuro, na eternidade. Então, o recado é que não importa se eu estou obedecendo a regra X ou a regra Y, porque não é o que eu faço externamente que me torna aceitável diante de Deus. Não é isso que faz com que o meu coração se torne prioritário para Deus. O fato de eu entender que o meu coração não é bom, eu reconhecer a minha condição perante Deus, é o primeiro passo para que eu entenda qual é o objetivo dele para a minha vida. É o primeiro passo para que eu entenda o que ele de fato quer operar em mim, né? E também para que eu entenda qual é o meu objetivo nessa vida, nesse mundo, na eternidade, que é andar nos caminhos que ele traçou para mim, né? Você aí que está me vendo, nos caminhos que ele traçou para você, é entender através da palavra prescritiva, que é essa palavra que tem a maior autoridade sobre nós, não é uma tradição humana, não é um comentário da Bíblia, não é o que o pastor fala e que está fora, que não condiz, né, com o que a Bíblia fala.
como a gente viu ali no exemplo dos fariseus, mas é realmente o que a palavra de Deus está dizendo que ela espera de nós. Ela revela o coração humano, ela mostra o que existe no coração humano, revela que existe uma solução para isso. E essa solução está na obra de Deus através da pessoa de Cristo. Então, para finalizar, pessoal, eu termino com um versículo aqui de Provérbios, de 20 a 23, que diz o seguinte: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são a vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então o autor de Provérbios ele está colocando para a gente: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração, ele por natureza, ele é corrupto, ele é mau. Mas a partir do momento que a gente entende essa condição e entende o que Deus fez por nós para nos resgatar, qual é o nosso plano de vida dali para frente, a instrução é: guarde o seu coração. Continue a guardar o seu coração. Porque uma vez que a gente é salvo, é alcançado por Cristo, a luta ela não terminou. O nosso coração ainda continua com toda essa inclinação para o mal que ele ainda tem aqui dentro. A diferença é que agora o que vai pesar é para que lado eu estou inclinando o meu coração. Eu estou inclinando o meu coração para as coisas de Deus, ou eu estou inclinando o meu coração mais para o lado daquilo que ele próprio quer? Né? Então, como é que a gente guarda o nosso coração? Dando ouvido à palavra de Deus, interagindo com Deus, através ali da priorização, né, de todas essas coisas que a gente tem falado, tem comentado nessa aula. O reino, a palavra, a oração, o amor, né, e principalmente agora o nosso coração. Porque se o nosso coração não entender e não estiver inclinado para todas essas coisas, o resultado ele realmente ele não vai ser conforme o esperado. Ele não vai ser para a glória de Deus. E a gente sabe que tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus, ou seja, tudo aquilo que se desvirtua da glória de Deus, pode ser sim considerado pecado. Então eu tenho certeza que você aí que está me assistindo tem um desejo sincero de agradar a Deus, tem um desejo de andar naquilo que Ele trilhou para você, né? Não de uma maneira, como eu falei, automática, como se você fosse um fantoche, mas porque você entende quem o seu coração é, entende quem você é, o que está aí dentro, entende o que Ele fez por você e principalmente entende que o que Ele tem prescrito para você na sua palavra é o melhor para a sua vida. E colocar isso em prática não tem preço. É só através disso que a gente vai realmente encontrar o nosso propósito, o nosso valor de vida. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.